Raquel! Oi, conectou. Boa noite! Boa noite. Aqui é Que depois horas? Aí é que horas, Raquel? 2 da tarde. Oh, boa tarde, então, para você. Boa Que tarde. legal! E aqui nós já estamos anoitecendo. Pois é, não. E esse horário é ótimo para mim, Mara, porque é a hora que eu tô organizando as coisas da casa e aí eu consigo assistir suas lives. Ah, que legal, que bacana, bom saber. E agora também você convidou um monte de gente daí. Tem muitas pessoas aí, brasileiros, mas que moram aí nos Estados Unidos. Até gostaria que uns convidassem os outros para a gente pensar juntos, para a gente conversar juntos sobre o plano educacional individualizado. Eu sempre digo que não tem nada pronto, né, Raquel? Não tem nada Não, fechado não, que não a tem. gente vai construir isso. Meu pai acabou de entrar. Gente, meu pai fez Instagram só para acompanhar nossas lives. Minha mãe, um beijo. Então, eu vou apresentar a nossa convidada de hoje novamente, porque às vezes tem gente que está entrando aqui, né? A Jaqueline está falando: oi, Mara, oi, Jaqueline. Então, Raquel Botelho, ela é mãe do Pedro e da Laura, a primeira linha do currículo. Isso. É psicóloga, pedagoga em educação especial, colunista do blog Mães Mundo Afora, que eu indico que vocês acompanhem. Ela é pedagoga com formação para início de escolarização da criança com deficiência intelectual pela Universidade de Brasília, psicopedagoga institucional, neuropsicóloga clínica, formação em transtorno do espectro do autismo e quadros assemelhados, professora da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal desde 2001, mas atualmente ela reside em Los Angeles, na Califórnia, acompanhando o esposo que foi a serviço. Isso. Apresentei bonitinho? Ah, lindo! Lindo, mas antes de tudo é mãe, né? Primeira coisa do currículo. Mãe, é Mãe. 24 horas. Acho que isso dá uma experiência enorme, né? Da gente se colocar no lugar do outro e entender as dificuldades, né? Isso. Ontem, inclusive, Raquel, não sei se você acompanhou, a gente falou sobre resiliência, que Foi é muito. justamente essa capacidade que a gente precisa ter de se colocar no lugar dos outros. Porque, às vezes, o nosso olhar é com o nosso óculos, né? É com o nosso jeito de olhar. Mas a gente não sabe o que está do outro lado. O que foi vivido por essa pessoa, as condições dessa pessoa. Então, é muito esse olhar mesmo que a gente vai procurar falar agora. Por isso que eu disse, né, que é um planejamento individual, justamente porque não tem receita. Tem gente até que me pede, né? Professora, me dá aí um modelo de PEI. É isso que a gente vai conversar aqui. Não tem receita realmente. Cada criança é única, né? A gente vai planejar em cima do plano educacional, do currículo, né? Mas sempre tendo esse olhar para aquele indivíduo que está ali, né? Aquele Uhum. indivíduo tem a cultura, tem a situação econômica da família, tem tudo, né? Tem um ser humano que está ali, Também, também. Que que nem envolve as questões orgânicas, as questões sociais, as questões de percepção, o ser humano integral. tudo. Inclusive, o que me chamou a atenção foi um documento do do MEC deles aqui, né? O Departamento de Educação, falando o seguinte: nessa quarentena, na hora que os professores forem preparar a aula, sempre tentando entender como que é a situação da criança, onde que ela vive, com quem que ela vive, se os pais falam inglês na hora de mandar um material, tudo isso, que objetos que tem em casa para você aplicar, né? Eu Uhum. fiquei sensibilizada, sabe? Inclusive, eles até indicaram para pessoas com deficiência visual o professor dar aula por telefone. Olha só que barato. Uhum. Barato. Agora, eu não sei se você está acompanhando a situação específica aqui do Distrito Federal, que, para quem está aí, é a capital do Brasil. A Secretaria de Educação agora
normatizou e a gente está buscando, está orientando as aulas remotas. Então, aqui no Distrito Federal, nós vamos começar com essa experiência oficialmente, vamos dizer assim, dia 29 agora. Por enquanto, os professores estão sendo capacitados, semana que vem vão planejar, quer dizer, tudo muito novo. Todo mundo já está mandando as figurinhas assim, ó, com os cabelos em pé, porque é uma experiência super nova. E uma das coisas que eu tenho orientado, Raquel, principalmente para os professores de centros de ensino especial e classes especiais que a gente tem aqui no Distrito Federal, e é uma orientação minha, assim, claro, baseada nas nossas experiências, montem tipo um checklist, uma lista de perguntas para fazer para as famílias. Justamente isso que você está falando, né? O que você tem na sua casa de móveis, de utensílios domésticos, como é a sua rotina em casa. Nossa, mas por que você quer saber como é a rotina? Porque eu quero saber como que o estudante vai poder te ajudar aí na sua rotina. Porque nesse momento a gente precisa pensar muito na funcionalidade. As questões acadêmicas, elas são importantes, mas para algumas crianças, elas não vão poder entrar nesse momento, que a gente sabe que muitos não conseguem ficar diante de um computador por muito tempo. Não. Então, eu estou orientando isso. Pergunta para a família se eles estão trabalhando de casa, como é que é a questão doméstica ali, do serviço doméstico, em que o filho pode ajudar, quanto tempo o pai, a mãe, a família tem disponível para acompanhar, né, para orientar o filho. Então, tudo isso é importante nesse momento, né? Eu acho muito importante, é uma coisa assim, que a gente tem percebido aqui, que tanto a gente está pedindo desculpa dentro de casa, porque a gente precisa dessa aula remota, e também os professores estão pedindo desculpa porque é tudo muito novo, então não tem certo nem errado. A gente sabe que a gente está numa situação totalmente diferente de tudo que a gente já aprendeu, do que a gente já viu. Então, a internet cai, a professora entra depois, né? Então, aí também acontece, não é só aqui. Acontece, nada é perfeito, né? E assim, eu acho que o grande diferencial que eu percebo é a disponibilidade da professora em ajudar nós, famílias que estão em casa. Então, eu ligo e falo, eu não estou conseguindo trabalhar determinada coisa que você me sugeriu. Você pode me explicar como que você faz? Até vídeo modelação, ela já fez para mim me explicando. Então, vamos só explicar, já que você falou de vídeo modelação, vamos explicar para as pessoas o que é isso, porque às vezes eu não sei o que é a vídeo modelação. Ela gravou como eu deveria aplicar no meu filho. Então, vamos dizer, uma outra coisa que eu tenho orientado. Às vezes, gente, a aula remota é para a família, não é para o menino. Então, eu vou explicar aí para Raquel como que eu faço aqui na sala de aula, ou como que eu posso chegar para o Pedro e, por exemplo, qual é o comando instrucional que eu dou para o Pedro, que o Pedro entende. Porque às vezes a Raquel está lá na casa dela, ela fala assim, Pedro, faz assim. Aí o Pedro não faz de jeito nenhum. Mas não é porque ele não consegue, é porque ele não entendeu. A voz de comando da professora é diferente, uma outra terminologia, uma outra palavrinha que ela usa. Então, a videomodelação, pessoal, todo mundo que está aí ouvindo, é uma boa saída. Às vezes você precisa gravar uma aula para os pais, para as famílias, né, Raquel? Sim, nossa, tem me ajudado muito. Qualquer dúvida, eu ligo e ela me dá um feedback como ela sugere, como ela faz, e eu tento implementar aqui em casa. E, assim, tem dia que funciona muito bem, tem dia que não funciona, mas a gente... Mas na sala de aula também, é assim. Tem dia que flui, tem dia que nem tanto, né? Isso. Mas, olha, foi super... Eu acho que esse período... Hoje foi o último dia de aula remota aqui pra gente. A gente vai entrar de férias e depois começa aquele ano estendido, né? O programa de verão.
E foi ótimo. Posso dizer que a gente manteve o conhecimento do Pedro. Eu aprendi muita coisa, apesar de ser da minha área, mas é uma aprendizagem. Tem Todo dia que dia. funciona, tem dia que não funciona, tem dia que eu fico frustrada, tem dia que ele fica frustrado, mas valeu, valeu. Eu acho que deveriam fazer uma pesquisa sobre isso e futuramente a gente saber como lidar numa situação dessa, né? Já tá. Aham. O que, que as secretarias, os distritos escolares precisam ter para um momento como esse, para não demorar tanto tempo, sabe? Já ter o plano ali. Olha, eu vou te falar uma coisa, Raquel, parece que a gente combinou, porque eu já venho pensando nisso. Estudar esse momento que a gente está passando, de uma forma mesmo assim, se debruçar sobre esses dados que a gente vai ter a partir de agora. Inclusive, é isso que eu estou orientando as pessoas. Anotem, registrem. Por exemplo, quando a gente não tinha as aulas remotas, eu falava para as famílias: registre o que seu filho está fazendo, como ele faz, como que você ajuda, que tipo de material, como é que está rolando aí essa aprendizagem dele, porque isso vai ser útil para o professor, né? Uhum. E agora eu estou dizendo para os professores: vocês estão terminando e a gente vai começar aqui, né? Então, anotem, registrem, façam essas listas, por exemplo, pense tudo que você pode perguntar para a família. Não se preocupe ainda em dar a aula, não. Veja primeiro, tente levantar o maior número de dados que você conseguir das famílias para você ver como que você vai planejar para cada um, que é justamente o que a gente vai falar. Um plano educacional individualizado de verdade. Sim, de verdade, de acordo com a necessidade de cada um. E falando sobre plano educacional individualizado, vamos lá tentar comparar Vamos. os planos? Eu tenho uma pergunta. A primeira pergunta, eu sou a mulher das perguntas. Eu, Eu não tenho muito acesso a esse PEI de vocês, que é o plano educacional. Até perguntei para você o que significa a sigla. É exatamente a o que a mesma. gente usa aqui, gente. Então, é plano educacional individualizado também. Mas, pelo que eu ouço, não é a minha realidade, eu vejo que é muito voltado para habilidades, para comportamentos. E aí a minha pergunta tem também resguardado a questão do currículo pedagógico, do currículo acadêmico? É um plano educacional individualizado, casado com várias áreas? Tem. Linguagem, artes, que é o inglês, e matemática, a parte de exatas. Tem Uhum. sim, tá? Estou Vai, anotando. vai depender da onde que a criança tá. Se ela estiver numa classe regular comum, é de um jeito. Se ela estiver numa classe especial, é de outro jeito. Vai depender das necessidades da criança naquele momento. Uhum. Então, assim, começando, a diferença que eu vejo de um país para o outro, né, com a minha experiência de Brasília aí, né? E a minha Uhum. experiência aqui Você trabalhou aqui quantos anos? Só para as pessoas saberem. Então, em centros de ensino especial, na época, eu não me lembro da gente fazendo PEI. Eu lembro dos relatórios de professores. Eu trabalhei 6 anos em centros de ensino especial e depois os 4 anos na regional de ensino. Uhum. É só para vocês terem uma ideia que a Raquel, ela tem noção de Brasil e dos Estados Unidos, tá? Tenho. Participava de muita reunião. Adorava participar de reunião e entrar em sala de aula para ajudar os professores também. Então, né, era uma coisa que eu gostava, sempre gostei. Então, assim, uma coisa que eu percebo da diferença é o tempo. Era uma coisa que me incomodava muito, porque às vezes começava o ano letivo e os pais não tinham recebido ainda o plano educacional individualizado. Uhum. Aqui nos Estados Unidos, o que acontece? Eles têm, depois que a criança é elegível para a educação especial, né? Eles têm 30 dias para se reunir de novo e a gente fazer a reunião do PEI. Todo mundo junto. Ok. Aí,
né? Aí é a equipe pedagógica e a família. Equipe pedagógica, família. Em alguns casos, o estudante pode participar também. E você também, avisando a escola, você pode levar um advocate, que é uma pessoa que tem formação nessa área, que é entendedora dessa área, ou um advogado mesmo, especialista em educação especial. E também você pode convidar, mas tem que avisar a escola, tá, gente? Tem que convidar, pode convidar o pessoal da clínica particular. Terapeutas. Terapeutas. Pode Ótimo. convidar, tá? E todo Então, mundo vai... gente, 30 dias. Sempre o pessoal pergunta. E o PPI, que aqui a gente tem o Plano Pedagógico Individual, que acaba que vai nessa linha também. Quanto tempo que eu tenho? Então, só para vocês saberem, lá eles têm 30 dias. 30 E dias. esses 30 dias é avaliando o estudante. Não, é para montar já. A avaliação do estudante já foi feita, né? Porque lembra que eu falei na live passada? Você pode chegar com um diagnóstico na escola do que for, mas você precisa fazer uma avaliação para saber se a criança ela vai ser da educação especial ou não. Então, assim, se eu chegar com um diagnóstico de autismo, a equipe da escola tem que ver se aquela criança está acessando o currículo ou não. E o que precisa para acessar o currículo. Então, a reunião do PEI, na verdade, vai ser para definir o local onde a criança, que tipo de atendimento que a criança vai receber, se vai ser inclusivo, ou se vai ser numa sala especial, ou numa escola especializada. Né? E os serviços relacionados à educação especial, com os objetivos, tá? Então, não necessariamente para você chegar até o PEI, você tem que ter sido feita uma avaliação pelo psicólogo da escola, com o terapeuta ocupacional, com todo mundo ali da escola, tá? E aí faz a reunião do PEI. Na reunião do PEI, aí senta todo mundo e onde vai definir o que vai ser trabalhado. Bom, então é uma coisa que eu vejo de diferente no Brasil. Que aí, no Brasil, Brasília, né? Muitas vezes já chega com um relatório fechado e não há uma discussão, é só o resultado final e os encaminhamentos. Entendi. Então, a primeira diferença, vamos dizer assim, que você observa é essa questão do tempo, né? Que aí é um mês para se sentar e verificar o que é melhor para aquele estudante. Sim. E aí, por exemplo, você falou que tem tipo um advogado, quer dizer, se houver uma divergência, essa pessoa, esse profissional, tentaria um acordo, vamos dizer assim, ou um meio termo, alguma coisa que fica bacana. Sim, é isso aí. Né? Que a gente também não tem essa figura aqui. Não, e essa figura entra quando os pais estão muito inseguros, né? É a primeira vez, ou um está tendo uma conversa muito boa com a escola, uma parceria muito boa, e aí acaba convidando essa figura. Eu nunca precisei utilizar. Também porque eu estou estudando muito, então, assim, todas as dúvidas são sanadas ali na hora. Eu falo, né? Bom, outra coisa que eu vejo também é que quando a gente vai para essa reunião do Plano Educacional Individualizado, eles entregam para a gente uma brochura ou uma página na internet para você ler, uma página da internet do Distrito Escolar para você ler quais são os direitos da criança, as leis que protegem o seu filho na educação especial e como funciona o sistema. Isso aí a gente já pode colocar aqui. Isso aí não tem mistério. Não tem mistério. Eu acho que é muito legal, né? Quando eu estava trabalhando, eu orientava muito, explicava. Por exemplo, as siglas. A gente fala muito em sigla. Isso é muito chato para mim. Que eu tô aqui. E muda toda hora também. Fala. Fala. Classe de DI, classe... Não, fala. Bom, isso é outra coisa que eu percebo. Ótimo. Já anotei aqui para a gente colocar aqui. Essa daqui já tá boa.
tá bom? Vamos lá, que mais que a gente percebe, que eu percebo de diferença? Mara, traz aí. A lei, a gente tem uma lei. No Brasil, a gente vai ter leis, a gente vai ter a Lei 3.146, até anotei aqui, né? Que é do direito à educação, é o artigo 28, que fala assim: planejamento de estudos de caso, elaboração de planos de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva. Então, isso daqui é a nossa lei. E aí vão ter os conselhos de educação, né? De Estado. Uhum. Mas não é... Eu tentei buscar informação, não é falando assim, 30 dias para tal coisa, mais 15 dias para tal coisa, né? Não é tudo tão estruturadinho. Quando você manda a cartinha para o pai, convidando o pai para a reunião, você tem que mandar com 2 semanas de antecedência. O pai vai dizer se pode ir ou se não pode ir, né? Dá opções. Eu até recebi uma cartinha aqui esses dias. Fala assim, eu tenho a intenção de estar presente, mas vocês podem, se eu não estiver presente, vocês podem continuar a reunião sem a minha presença. O outro, eu não estarei presente, mas vocês podem fazer uma conferência. Dá várias opções. Então, é aquele negócio assim, eu chamei o pai 4 vezes, ele nunca apareceu na escola, ele não tem a intenção. Não, o objetivo é trazer a família para dentro da escola. Então, sempre vão procurar uma forma dessa família participar do processo do plano educacional individualizado. Né? E pode ser até virtual, né? Pode. Conforme for a dificuldade do pai, da mãe de estarem presentes neste momento, né? Pode. Eu acho que cada vez mais lançar a mão, né? Sim, tecnologia. Sim, essa semana eu tive reunião com a escola virtual para definir alguns objetivos para o Pedro. Então, eles querem que você participe desse processo e nenhuma decisão vai ser tomada sem a presença ou consentimento dos pais. E quando chega esse convite para ir para a escola, vai dizer mais ou menos o tema que vai se tratar essa reunião de PEN. Então, no meu caso, foi para a gente definir a utilização do tablet da comunicação. Eles aceitaram. Né? Legal. Pronto. Passou os 60 dias de testagem, ok, eles aceitaram. Então, no primeiro dia de aula, o Pedro já pode ir com o tablet dele para fazer a comunicação alternativa. Então, isso foi, né? Eu, escola, todo mundo se reuniu para definir isso. Bom, então essa é outra diferença que eu vejo. Outra coisa que eu vejo no plano educacional individualizado, que vai ter vai ter o parent input, que eles chamam. O que é isso? Seria o pai falar quais são os desejos dele em relação à educação do filho. Isso vai estar anotado ali, tá? Então, assim, eu tenho uma conhecida que o filho está numa classe especial, é um menino que tem muita habilidade em matemática e ela gostaria que o filho fosse incluso, pelo menos nesse momento de matemática. Então, esse parent input vai estar escrito lá. O meu parent input é que eu sou uma família que vivo viajando, eu não abro mão do meu português na minha residência, então eu quero que seja trabalhado a alfabetização do Pedro por meio da consciência fonológica. Não adianta eu ensinar a letra A, que significa ei, né? Ei, sendo que o som é A. Então, assim, é uma coisa que eu acho importante estar ali escrito para ninguém. E eles alfabetizam em português? Não, eles não alfabetizam em português, vai ser em inglês. Mas a minha preocupação é no futuro, quando eu voltar para o Brasil. No Brasil. Não adianta ele aprender a letra A, B, C. Não, é A, né? Então, assim, isso eu coloquei lá. O device que eu sugeri fosse algum que pudesse ser bilíngue, que eu pudesse utilizar em outras línguas também.
Então, essas coisas você coloca no Parent Input, tá? Agora, só uma pergunta, Raquel. Você coloca o desejo da família, mas não significa que vai ser tudo aceito. Isso Não, é conversado, é conversar. tem que ter as possibilidades também da escola, da instituição, né? Sim, são os anseios da família e as preocupações da família são colocadas ali, né? Ok. Ok. Ok? Não, Deixa eu te falar, eu acho que eu vou continuar, só porque tem uma pergunta, Fabíola, mas eu vou fazer depois, tá? Para Raquel não perder a sequência de pensamento, porque a gente está indo assim, fazendo uma comparação. Aí depois eu entro com as perguntas, tá, Raquel? Tá, tá, Fabíola? A Fabíola mandou a beleza. pergunta, mas vocês podem mandando as perguntas que a gente vai falar depois. Só controla o tempo, só controla o tempo, porque eu falo pra caramba. Então, vamos lá, o prazo da reunião, os objetivos. Essa reunião acontece anualmente, então a minha reunião é sempre em janeiro que acontece, tá? Onde eu vou sentar e ver os objetivos anuais do Pedro. Porém, se ele atingir algum objetivo, eu posso solicitar essa reunião antes, porque ele não vai perder meses da vida dele Aham, mesmo objetivo. Não. Os participantes aham. eu já falei. E aí a gente vai ter a performance da criança atual, que pode ser baseada em testes formais, observações. Aqui nos Estados Unidos tem um teste aqui na Califórnia chamado SANDI, que eu achei tão bonitinho o nome, que é um inventório para determinar as necessidades anuais do estudante. Só para criança com deficiência intelectual, autismo, eu achei muito bonitinho. Sandy Riverside. Depois vocês procuram aí. Se der para comprar o resto, eu vou comprar. Não, aí depois você. Sabe o que eu vou sugerir? Tira uma foto dele, posta nos stories e me marca. Tá, tá. Porque aí as pessoas têm a referência depois. Beleza. Porque tá em inglês, então é só quem domina ou quem tem alguma Aí, condição de entender, né? tem muita coisa assim, muita testagem que é só para professores, tem que ter a carteirinha. E aqui eu sou dona de casa, né? Bom, aí vai ter esse present level performance, que daí vamos tirar a potencialidade da criança, a avaliação vai dizer se é formal ou se é informal, e as dificuldades dessa criança por causa do diagnóstico da criança, tá? Uhum. Então, esse present level of performance vai ter em todas as áreas da criança. Vai ter na área acadêmica, vai ter na área comportamental, na área social, emocional, adaptativa. E por causa desse present level of performance, que eles chamam PLOP, P-L-O-P, vão definir os objetivos. Então, eu estou com um exemplo aqui eu vou ler para vocês que fica mais fácil, de um IP que eu recebi para ajudar uma mãe. Olha só. Então, área de carência é adição e subtração. Então, a base de referência, que é o PLOP, o Present Level of Performance. A criança consegue resolver 10 problemas de adição usando números de até 10 com precisão de 90%. Ele consegue resolver problemas de adição com números de 2 dígitos usando matemática de toque. É quando precisa dar o prompt gestual, né? Uhum. Uma precisão de 63%. A criança ainda não demonstra ter a habilidade de subtrair. Então, isso foi a avaliação dele em estanque naquele momento, é o PLOP. E aí vão fazer uma meta nessa área. A meta seria assim, até outubro de 2019, receber 10 problemas de adição e 10 problemas de subtração, com números de 2 dígitos e sem reagrupamento. A criança os resolverá usando uma das estratégias matemáticas, a matemática de toque, linha de números, matemática mental, contadores. Aqui coloca vários facilitadores para a criança. Com uma precisão de 80% em 4 de 5 oportunidades consecutivas, mensurado por dados arrecadados pelo professor e com base nas amostras do trabalho do aluno. E aí faz um link, coloca dentro do currículo essa habilidade
está onde no currículo? Então está dentro do currículo geral, do currículo padrão, na linha CC1 NBT4. Então, Aham. esse paralelo. Apesar da criança estar numa classe especial, essa atividade que ele está trabalhando está no currículo. No currículo. No currículo. Aham. Agora, deixa eu... Você vai ler outra coisa ou vai Ó, continuar mesmo? esse é um Não, currículo. é porque eu quero só começar a comparação daí também. Vai, O que vai. a gente viu, gente? São objetivos pedagógicos, mas que são possíveis da gente medir quantitativamente. E aí que o bicho pega, que eu falo. Porque aqui, para a gente, não tem isso. É muito qualitativo e subjetivo. Se fosse um objetivo desse daí, aqui no Brasil seria resolver situações, problemas. Alguma coisa nesse tipo. A gente não teria, por exemplo, resolver situações, problemas de adição e subtração com 2 dígitos. Pronto. Aí não, você disse que é com 2 dígitos, que recurso que você vai usar e você vai mensurar, você vai medir. Eu acredito que uma das grandes diferenças, e assim, a gente vai ter que estudar muito, porque nisso a gente está distante. Eu vejo pela própria BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular. Às vezes eu leio, eu falo assim, gente, como é que a gente vai colocar isso no currículo? Porque é tão subjetivo, é tão sem medida, que, por exemplo, eu e você, a gente vai, cada uma vai pensar de um jeito na hora de trabalhar com o estudante. E o que eu vejo aí nesse processo de vocês do PEI, na delimitação de objetivos, é isso mesmo. São objetivos delimitados e que a gente pode medir. E a gente vai ter que começar aqui no Brasil a pensar sobre isso. Por que eu estou dizendo isso, Raquel? Porque nesse objetivo que você leu aí desse menino, se ele é seu aluno hoje, você planejou isso, e amanhã eu sou a professora dele, se ele não venceu esse objetivo, eu vou seguir esse objetivo. E eu sei exatamente o que eu tenho que medir, o que eu tenho que cobrar, o resultado que eu preciso obter. Né? Sim. Só esse comentário que eu acho que é importantíssimo para mim. E aí o objetivo é anual, e aí eles dividem o objetivo em metas curtas, de curto prazo. Então, ó, até março de 2019, ao receber 10 problemas de adição com números de 2 dígitos e sem reagrupamento, a criança os resolverá usando uma das estratégias matemáticas. Aí repete, né? Matemática de toque, linha de números, com uma precisão de 80% em 4 de 5 oportunidades consecutivas, mensurado por dados arrecadados pelo professor, meio que repete. Mas delimita não, diminui o quantitativo que ele tem que fazer. E aí, porque outubro é o primeiro que você falou, né? Então, março é até aqui, outubro mais um pouco. Aquilo que a gente fala, objetivos de curto, médio e longo prazo, para as pessoas não se perderem, né? Sim. E aí tem o outro objetivo também, que é até junho receber 10 problemas de adição e 5 problemas de subtração com números de 2 dígitos, sem reagrupamento. A criança resolverá usando uma das estratégias matemáticas, com uma precisão de 80%. Então, diminui. É aquilo que a gente fala em análise do comportamento, né? Que a gente vai fazer pedacinho por pedacinho. E aí tem uma pergunta, eu disse que eu não ia abrir, mas essa tem tudo a ver. A Fabiola está perguntando como mensurar 80%. Então, você tem que pegar lá, vamos dizer... explica você, Raquel. Números de tentativas. Então, isso, 10, 100%. E 80% são 8 tentativas, em 4 ou 5 oportunidades consecutivas. Então, ele tem que, em 4 ou 5 oportunidades consecutivas, acertar 8. E aí a gente vê, ele está acima da média, né? Se a média é 50%, 8 ele está acima da média. Ele não chegou a 100, mas ele aprendeu. Vai ter erro? Realmente vai ter erro.
Mas ele aprendeu. Aí você já até delimita aí no objetivo, né? De 8 tentativas, ele tem que acertar Sim. 50%, aí são 4. Não, 60%. Aí você calcula mais ou menos. Claro que vai dar número quebrado e tal, mas você calcula aí mais ou menos. Fabíola, é medido assim justamente para você ter a noção se realmente ele aprendeu, se você está seguindo esse espaço. Você viu, tem fevereiro, março, tem uns meses aí, até chegar a outubro, parece que o final é outubro, né, Raquel? Então, o professor não se perde. Março, ele tinha que estar acertando 80%. Não, ele não está. Então, vamos reformular, vamos rever o que está acontecendo, né? Não, e se você notou, outubro, o ano letivo aqui começa em agosto. Então, o PEI da criança foi feito em outubro. Então, a mãe matriculou em agosto, demorou o prazo, fizeram o PEI, né? E aí, em março do ano seguinte, eles deram o primeiro objetivo, em junho deram o segundo objetivo, e em outubro seria a reavaliação de novo dessa criança. Não foi... É anual. É anual. Então, mas em outubro, ele já vai estar com outra professora. Uhum. Mas a professora dá sequência ao PEI. Exatamente. As outras coisas vão ser trabalhadas? Vão ser trabalhadas dentro de sala de aula, mas não vai ser o enfoque no planejamento dele. Né? Porque é assim, quando for em outubro, ele vai ser, vamos dizer, avaliado. Ele atingiu esses 80% que era preconizado, coloca-se outro objetivo. Isso. Ou amplia-se esse, vamos dizer, né? Porque aí, nesse caso da matemática é só uma ampliação. Mas aí você já faz um planejamento em cima, a partir, né? Uma base que a gente fala, né? Uma base a partir desse que ele já domina, e você vai colocando outro por cima. Vamos dizer que ele não conseguiu. Então, a gente vai reestruturar esse objetivo e repensar sobre ele. Isso aí. Porque, às vezes, o que aconteceu? Foi esse recurso material, esse prompt que estava errado, não devia, o tempo foi curto, o passo a passo dele poderia ser estendido. Quer dizer, a gente vai pensar sobre isso. Você vai ter dados. Você vai ter dados para mostrar, olha, com esse material ele errou muito, não funcionou, né? Então vamos rever isso. E outra coisa, é importante ele continuar aprendendo esse objetivo. Esse objetivo é um pré-requisito para outras coisas. Eu posso de lado. Pode ser retirado. Com certeza. Né? Isso é um outro. Aí a gente vai pensar assim, e quais são os serviços, né? Eu falei que a criança, a parte acadêmica, comportamental, social, emocional, adaptativo, vocacional. E aí a gente começa a pensar nos serviços relacionados para apoiar essa criança na escola para ela ter um sucesso acadêmico. Então, acadêmico eu digo escolar, né? Sempre pensando na lei, na ideia que a gente pensar na empregabilidade dessa criança, na independência, na educação a longo prazo. No cidadão. No cidadão. Porque aí eles falam muito isso, né? E aí a gente vai pensar na audiologia, na comunicação alternativa, na terapia ocupacional, na fono, sala de recursos. E todo mundo, todos os serviços que essa criança faz jus, né? Na medicação, você vai precisar da enfermeira para dar um medicamento na hora do almoço. Aí, foi bom você falar. Aí tem que ter enfermeira. Tem que ter enfermeira. Né? Porque aqui parece que o professor pode dar o medicamento. Isso deu Aqui duas coisas me chamam a atenção. Ninguém pergunta sobre medicamento nas escolas. Tanto é que quando eu comento, eu vou no psiquiatra rever o medicamento do Pedro, você quer que eu comente alguma coisa? Não. E aí eu descobri que tem uma lei para isso. Não pode cobrar medicação. E outra coisa que eu acho muito legal, que aqui tem o plano de intervenção comportamental. Então, assim, a criança está muito nervosa hoje. Pai, mãe, vem buscar. Não, isso daí é um reforço para a criança ficar nervosa e ir buscar. Então, o que a escola, o que os profissionais ali vão fazer para diminuir esse comportamento? Então, isso
eles vão fazer uma avaliação do comportamento da criança para ver a funcionalidade e aí vão traçar um plano comportamental para essa criança. E também vai ter o objetivo, que também vai ter as metas, né? Então, o Pedro, o plano comportamental é dele, antes dele entrar numa crise nervosa por algum motivo, é ele apresentar o cartão de stop, de pare, e aí ele sabe que quando ele apresentar isso, ele vai ser retirado daquele ambiente. Para evitar que ele arranhe o professor, para evitar que ele se morda. Então, essas coisas estão anotadas no PEN. E assim, aí uma outra diferença grande, agora a gente está caminhando, não, nós estamos engatinhando nesse sentido, que é trabalhar com análise aplicada do comportamento. Porque aí, assim, não necessariamente você precisa de formação, como você falou, né? Claro que tem os graus, os níveis, mas o conhecimento você precisa ter. Sim. Porque, por exemplo, se ele tem esse plano de intervenção comportamental, o professor de artes tem que saber, o professor de educação física tem que saber. Em todo lugar que o Pedro, em todos os espaços, os ambientes, as pessoas precisam saber. Aí está escrito no PEI, mas não basta estar escrito, a pessoa tem que dominar. Tem que saber. Então, uma base de aba, eu acredito que todos devam ter na escola. Sim. Né? E na escola que ele está atualmente, ele tem... a escola tem um psicólogo com formação em análise do comportamento e ele que dá essas orientações também, junto com os professores. Na escola anterior, lembra? Na escola pública do bairro, a escola solicitou ao distrito escolar uma pessoa para acompanhar o Pedro. Essa pessoa ela tinha curso em análise do comportamento, mas ela era uma técnica. Mas existia uma supervisora acima dela que fez o plano, baseado nas informações e anotações, quantificações do professor. Isso é muito interessante. É um trabalho, Raquel, em equipe. Não é um trabalho que fica sobre os ombros do professor. Não. Isso tem que ficar claro. Também é uma diferença muito grande. Porque você tem aí os técnicos, vamos dizer assim, os supervisores, aquelas pessoas que realmente estudaram, que têm o diploma, vamos dizer assim, né? Mas você tem as pessoas que são capacitadas também e supervisionadas. Aí tem muito trabalho de supervisão. Sim. E aqui a gente não vê isso. A gente vê cada um se virando nos 30 do jeito que der para fazer. E a gente precisa começar a pensar num suporte de equipe mesmo. Um suporte de equipe. Eu fico pensando se, por exemplo, nesse caso do Pedro, era terceirizado. O distrito escolar tinha uma verba, porque recebe a verba, e com a autorização da Secretaria do Distrito Escolar daqui, depois da reunião da OIP, definiu-se que era necessário ter um acompanhante especializado para ele com formação nessa área. E aí, a escola pagava isso. Entendi. Naqueles aquelas X horas por semana. E se não tiver, eles vão capacitar, porque tá escrito lá e eles têm que se virar para conseguir. Comportamento, olha que legal aqui. Base de referência, né? Que é o PLOP. A criança apresenta um comportamento de protesto quando é convocado para uma tarefa que não seja de sua preferência. Então, até outubro de 2019, ao ser convocado para uma atividade que não é de sua preferência, a criança participará por 30 segundos sem o comportamento mal adaptativo, em 80% das oportunidades e 4 e de 5 sessões. Estão entendendo? Olha só, vamos, né, explicar isso, assim, só esse pedacinho para as pessoas entenderem, né? Você tem o tempo aí, 30 segundos, gente. O que é 30 segundos? É você respirar um pouquinho mais fundo, já passou 30 segundos. Tá? Não precisa ser. O menino tem que se comportar bem às 5 horas de aula. Não. Então, assim,
tem o tempo, e aí de quantas tentativas? Aí não peguei, mas... Então, ou seja, participar de 2 ou mais intercâmbios consecutivos com o adulto, né, ter a troca com esses adultos, ou seja, esperar a sua vez, usar o contato com os olhos, usar gestos adequados, com uma precisão de 80%, mensurado pelos dados e observações coletadas. Então, 80% das vezes ele tem que apresentar esse comportamento no final do ano, né? Geralmente, gente, são 10 tentativas, né, Raquel? E Geralmente. são São 10. 10 tentativas, ele tem que fazer 8. Geralmente, assim, para ficar uma conta mais redonda. Mas, assim, só para vocês entenderem que o objetivo, ele é totalmente mensurável. E qualquer pessoa que pegar vai conseguir executar. Eu tenho um outro exemplo aqui bem legal, ó. Em maio de 2021, a criança trocará os brinquedos com seus pares, esperar para troca, né? Esperar a sua troca apropriadamente por 4 ou 5 oportunidades durante uma brincadeira estruturada de interação, e não terá mais do que um prompt. Então, será só um prompt. Uma dica, uma gente. vez. Uhum. É uma dica, né? Que a pessoa vai dar. Então, nessa interação, ela tem que se comportar, trocar, né? 4 a 5 vezes. Esse é o objetivo. Ele só trocou um, você vai anotar. E aí você vai trabalhar isso de novo para ele conseguir 2, 3 e assim sucessivamente. Aí, assim, só para resumir sobre os objetivos, tem uma sigla que eu achei em um dos livros aqui, que eu achei muito legal, que a gente pode pensar, que é SMART. SMART é S-M-A-R-T, que fala o S, em inglês, tá, gente? De específico. Isso é sobre objetivo. O M de mensurável. O A seriam action words, ou seja, são palavras que representam ações, né? O R são resultados com orientação, então você sabe qual vai ser o resultado, e o T é com tempo. Então, essas 5 coisas que vão nos mostrar um objetivo de qualidade. Bom, isso é uma coisa que eu vejo assim com diferencial. A gente tem toda uma escola teórica por trás, né? Onde eu costumava trabalhar e bate um pouco de frente com isso. Acho que isso vai ser difícil, mas eu vejo resultados. Agora, isso vai ter, esses objetivos vai ter em orientação e mobilidade, vai ter no serviço social. Se a escola achar que aquela criança necessita de serviço social, vão conseguir esse profissional para fazer esse atendimento diferenciado, e até o aconselhamento parental. Quando o filhote começou a fazer parte do serviço de educação especial aqui, eu tive que assinar no PEI dele que eu participaria de orientações parentais sobre educação especial. Infelizmente, vou ser sincera, os horários eram difíceis para mim. E cada filho numa escola acabou que... Né? E aí eles fazem coletivamente, são vários pais juntos e eles explicam como funciona a deficiência da criança. Eu andei olhando o currículo. E outra coisa que eu acho legal é a transição. O PEI americano pensa nessa transição para a vida adulta. Então, com 14 em alguns estados, 16 anos em outros estados, a gente vai começar a refletir sobre a vida adulta. O que a gente quer? E aí é importante esse parent input que eu falei, os desejos dos pais. O que você quer? O meu desejo é que eu quero que meu filho atinja o potencial máximo, que ele consiga viver em sociedade, que ele faça um trabalho simples. Eu sei que ele vai ter suas dificuldades, mas que... E que, se puder, que more sozinho. Então, isso no futuro eu vou falar para a escola, aonde eu estiver. Não sei, infelizmente eu não sei onde, mas esse é meu objetivo para o meu filho. É para isso que ele está indo para a escola. Ele não está indo para a escola para ser cuidado, ele está indo para ser ensinado. Então, para ele ter o máximo de oportunidades e para ele se desenvolver da melhor forma possível para ele, como ele consegue, né? Para ele. Tem uma pergunta, mas eu acho que... É porque assim, Raquel, faltam 8 minutos
Faz uma pergunta rapidinho, daí eu termino. É da Fabíola, ela está perguntando: você disse que solicitou consciência fonológica e se eles não oferecerem a oportunidade do bilíngue, seu filho ficará sem ter alfabetização americana? Não, eu pedi que ao invés de eles trabalharem o nome das letras, eles trabalhassem o som das letras. Porque aqui eles falam assim, mostra a letra A, daí mostra a letra E, mostra a letra E. Para pular isso, Uhum. Eles né? trabalham com a letra, não com fonema. Aqui é só inglês no caso dele, não é bilíngue. Tá? Uhum. Mas Entendi. é isso. Qualquer Olha, coisa. gente, eu quero muito mais, Raquel. Eu fiz as minhas anotações aqui, A porque gente... assim, a gente sabe, a gente conhece das pessoas falarem, mas é interessante a gente estudar, pensar, refletir sobre isso. Eu vejo, a gente está começando esse movimento aqui no Brasil. A análise do comportamento, ela está chegando aqui para gente. E ela está chegando de uma forma que eu não sei se é bacana. Por quê? Porque a gente tem um contingente de professores, de equipe pedagógica, e se vier de uma vez, não vai dar. Então, a vamos... gente precisa preparar esse terreno, entendeu? Mas, assim, esse PEI, ele é bom. Eu só tinha essa dúvida se priorizava um pouco do currículo, aí você me esclareceu que sim, que dependendo do menino, porque o que eu ouço aqui é muito voltado só para a questão comportamental, de habilidades, desse lado. Aí eu fiquei meio preocupada. Mas se levar em consideração a questão acadêmica também, porque é plano educacional, porque o educacional, gente, ele é amplo, né? Não é escolar. Porque se fosse plano escolar, era da escola. Educacional, eu vejo que é a educação como um todo, em todos os ambientes. E é bacana, por exemplo, esse PEI aí, porque se a Raquel quiser trabalhar com o Pedro em casa, ela tem o plano, né? Nas mãos dela, ela pode olhar. Só fechando, se ele for transferido para outra escola do distrito, tá lá no computador do distrito escolar. Agora, se eu for para outro estado, eu vou ter que levar, já é diferente. Então, sim, mas você tem acesso. Você sim, sabe o que está sendo trabalhado. sim. Né? Não é uma coisa tão subjetiva. Não é aquele papel na pasta do aluno. Não vai sumir, está no computador. E sempre uma escola vai ter um representante do distrito escolar na reunião. E essa pessoa, todo mundo que preenche o PEI na hora assina, sabe? Feito por fulano no dia tal, na hora tal. E uma coisa bacana, que não é um papel, é a vida. Porque todo mundo vai acompanhar. E aí você falou objetivos de curto, médio e longo prazo. Ou seja, o longo prazo é o ano letivo aí. Mas a gente precisa estar olhando isso. Muitas vezes eu vejo que as pessoas gastam tempo elaborando um PPI, um PEI, uma adequação curricular e engaveta, porque se vier alguém perguntar, está aqui na gaveta. Não, gente, é a vida do estudante. O estudante está ali, descrito naquele papel. E aquilo que a gente falou, é tão palpável que qualquer um pode fazer, pode dar continuidade, várias pessoas podem trabalhar naquele mesmo objetivo, né? Aí eu sei que vocês têm atendimento em casa, que é um outro assunto que eu gostaria de conversar de uma próxima vez. Porque agora, Raquel, você tem 1 minuto para se despedir, mas antes de você se despedir, você vai dizer que você vai voltar. Vou voltar, com certeza. Parece que está previsto julho do ano que vem. Então tá. Mas eu quero que você volte para a gente trabalhar juntas, mas eu quero também que você volte para a gente pensar juntos aqui na live, tá bom? Tá bom. Obrigada pela oportunidade de... Eu te agradeço demais, demais. Muito obrigada. Fabíola, tira uma foto aí. Fica bonita, Raquel. Peraí, tira as rugas, Fabíola. A Fabíola é ótima, que ela deixa a gente linda. Oba. Raquel, muito obrigada. Obrigada. Beijo no Pedro, na Laura. Tudo de bom. A gente vai continuar mantendo contato, tá? E a gente vai trabalhar juntas aqui. Nós vamos fazer umas coisas aqui
diferenciadas quando você voltar, tá Bom, bom? é isso. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo grande, querida. Tchau, amor. Muito obrigada.